Epa, beleza? Nesse vídeo vocês vão ver crítica de HQ, americana e japonesa. Antes de começar a fazer as críticas, esse vídeo vai ser um vídeo só de crítica, não vai ser análise nem nada. Eu queria deixar claro que eu não sou o maior expert em história em quadrinho americana, nem sou o maior expert em história em quadrinho japonesa. Tem gente que vai estar assistindo que sabe muito mais, tanto da americana quanto da japonesa. Mas eu queria criticar algumas coisas. Como eu quero trabalhar dentro desse universo, tem muitas que eu li, muitas que ainda faltam ler, muitas que eu sei o que aconteceu. Eu já tenho uma visão sobre isso, já tenho uma mente aberta para esse universo, já entendo algumas coisas. A primeira coisa que eu quero criticar, não criticar, mas a primeira coisa que eu quero ressaltar é que eu prefiro o roteiro americano, eu prefiro o roteiro dos Estados Unidos, já que eu prefiro o desenho do Japão. Então a história em quadrinho ideal para mim seria desenho japonês e roteirista americano. Eu acho os roteiristas dos Estados Unidos mais completo, não só dos Estados Unidos, os roteiristas de história em quadrinho americana, porque tem os ingleses que depois de um tempo vão para os Estados Unidos, tem de outros países também, mas enfim, os que trabalham nessas grandes editoras americanas, Marvel, DC, Dark Horse, eu acho eles mais completos do que os japoneses. Bom, vamos para a crítica então. Eu vou tentar falar rapidinho, tentar o que mais, assim, dar foco mais no que criticar o que eu mais acho estranho nos dois universos, para não prolongar muito o vídeo. Vamos começar com a japonesa. Primeiro eu quero entender porque sempre a luta nas histórias em quadrinhos japonesa, e isso às vezes acontece nos animes, não em todos, mas acontece nos anime, porque sempre é um contra um. Porque, sei lá, se eu tô lendo Naruto, por que não pode juntar o Kakashi, o Sasuke, o Naruto, a Sakura, os quatro para bater num só inimigo? Não é mais fácil de derrotar assim? Por que tem que sempre ser um contra um? Porque quando vão enfrentar o Majin Buu, ou sei lá, quando vai enfrentar o Freeza, ou quando... na maioria quando o Ichigo vai enfrentar um inimigo, na maioria dos mangá, porque sempre é um inimigo contra um herói. Porque não pode se juntar as forças de todos os heróis, de todos a galera que é ali do bem, para derrotar esse mal? Não seria mais rápido e mais fácil? Claro, eu entendo, na cultura japonesa tem esse negócio de honra, e na honra, sei lá, que vem, os japoneses são muito tradicionalistas. Naquele tempo a honra era um inimigo, não, um contra um, não podia ser mais. Os samurais eram assim, os ninjas eram assim, e faz parte lá da cultura deles. Mas enfim, e quando o mangá não é japonês, tipo assim, a história não é japonesa? Pegar um exemplo de Cavaleiro do Zodíaco, é um mangá japonês, só que os personagens alguns dos personagens não são japoneses. Tem personagem que mora nos Estados Unidos, tem personagem que mora na Grécia. Por que lá eles têm que seguir a honra japonesa, tem que seguir esse código de conduta japonês? Isso não faz muito sentido. Tem outros mangá também que não acontecem no Japão. Tem vários deles. Sei lá, deixa eu ver se eu acho um exemplo agora. Agora me fugiu da cabeça. Mas enfim, tem vários deles. Por que quando a história não vem daquelas histórias, não tem a raiz da história japonesa, mesmo sendo escrita no Japão, sei lá, um mangá que fala sobre o Brasil, por que precisa seguir as tradições japonesas? Os americanos, quando fazem o roteiro, se eles fazem um personagem japonês, aí sim eles seguem a tradição japonesa. Se eles fazem um personagem americano, eles seguem a cultura americana. Se eles fazem um personagem brasileiro, ele é brasileiro, tanto na luta quanto na personalidade. Às vezes os japoneses fazem mesmo os personagens de outros países, eles acabam seguindo a personalidade de outros países, mas na hora de lutar, na hora de ter honra, na hora de ter esses códigos
Não, código de honra seria coisa de RPG. Na hora de ter a raiz dele, de ter a base dele, a personalidade dele é japonesa. Tanto que a forma com que ele se comporta, que ele faz aquelas carinhas, aqueles SD lá, aqueles show, sei lá, eu esqueci como é que fala também. Olha que ele faz as graças dele lá, é tudo do estilo japonês. Bom, então esse é o ponto assim que eu... Outra coisa também, antes de falar que esse é o ponto que eu acho mais chatinho na história japonesa, tem uma outra coisa também. Por que na maioria dos mangás de luta o cara só ganha quando fica bravo? O cara não pode ganhar só porque tem vontade de ganhar, ou porque tá muito treinado, porque tá muito forte. Ele precisa ficar nervoso pra ganhar. Isso é chato, cara. Isso também já tá meio que batido isso aí. Quando isso apareceu no Dragon Ball e no Cavaleiros, legal. A gente aqui no Brasil não tinha muita influência de desenho japonês. A gente nem tinha tanto desenho japonês no Brasil. Era bacana pra caramba, mas precisa todos os desenhos ser assim? Os caras precisam ficar nervoso pra ganhar? Eu já vi isso acontecer no Bleach, já vi isso acontecer no Naruto, já vi isso acontecer no... Dragon Ball não conto. Já vi isso acontecer em One Piece. Já vi isso acontecer... No Fullmetal eu não lembro. No Ataque de Titãs eu já vi isso acontecer. Lembrando que eu não sou o maior expert e tem muita coisa que eu ainda preciso assistir e ler. Mas eu tenho um pouquinho de conhecimento. Mano, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Por que precisa ficar nervoso pra ganhar? Não pode ganhar, sei lá. Eu entendo que se você ficar nervoso você vai ficar muito mais poderoso, muito mais forte. Mas... você não pode simplesmente ter vontade de ganhar. O Superman, quando ele quer derrotar um inimigo, ele só não precisa ficar tão nervoso. Só é da vontade dele querer acabar com aquele inimigo, acabar com aquela ameaça, ele vai lá e faz o máximo que ele pode para acabar com aquilo. Bom, então, nos japoneses é isso. Eu ia dizer que a parte de ser sempre um contra um nas lutas, não juntar vários heróis para derrotar um inimigo, ou vários inimigos para derrotar um herói, era a parte mais chata, mas essa do ficar nervoso para ganhar também é uma parte chata. E já tá batido já essa parada de... ele só vai liberar todo o poder dele quando ele estiver muito nervoso. Já tá meio que batido esse jeito de aumentar a força, de ficar mais poderoso. Vamos agora para as histórias em quadrinho americano. A crítica que eu faço para elas é o seguinte. Vou começar pela parte das histórias em quadrinho, não vou para a parte do desenho. Dificilmente quem lê história em quadrinho vai fazer que nem o cara que vai acontecer com ele o que acontece com o cara que lê mangá. O cara que lê mangá, se ele comprar os mangás do Dragon Ball, sei lá, se eles comprar o mangá do Fullmetal Alchemist, acabou. Se ele for do 1 ao último, já era, ele sabe tudo sobre aquilo. Não vai acabar em outra revista, não vai emendar em outro universo, não vai ter que comprar revista do, sei lá, não sei quanto para entender o que vai de não sei quantos anos atrás para entender o que vai acontecer. Ele não cria um vínculo com aquele herói. Eu sei que acontece de às vezes uma obra ela se estender por mais um tempo. Por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, saiu Cavaleiros do Zodíaco Ômega, saiu Cavaleiros do Zodíaco G. Ômega não lembro se saiu em mangá, mas o G saiu em mangá e saiu também o Lost Canvas. Fullmetal Alchemist saiu, sei lá, guia completo do Fullmetal Alchemist. O One Piece saiu One Piece Red, Blue, Yellow. O Ataque de Titãs saiu Ataque de Titãs, não lembro se era Re, eu sei que Tokyo Ghoul saiu Tokyo Ghoul Re e tinha o Tokyo Ghoul normal. O Soul Eater também saiu um outro. Eu sei que às vezes acontece isso de você comprar um mangá e ele sair uma outra versão. Mas mesmo assim, às vezes essa versão que sai não é uma versão estendida do universo daquele mangá. Às vezes é só um spin-off. O que eu tô querendo dizer é tipo assim. Digamos que eu comecei a comprar a revista do Superman, achando que vou saber as coisas, tudo do Superman. Não vou, eu tenho que ficar comprando várias e várias vezes, comprar umas outras revistas, às vezes comprar revistas que nem são do Superman para entender o que acontece com o Superman. Deixa eu ver se eu consigo explicar mais fácil, antes de todo mundo fechar o vídeo, de todo mundo dar dislike ou da galera desinscrever no canal. Não tem uma versão definitiva do herói. Eu sei que se tivesse uma versão definitiva do herói, o herói morria. Mas não tem, tipo, sei lá, eu comprei essa revista é a revista do herói. Que nem, tipo, eu comprei a coleção do Fullmetal Alchemist e é isso. Não sai disso. Tá nisso. O máximo que eles estendem é pra OVA. Deixa eu ver se eu acho um outro jeito de explicar. Tipo assim, uma vez eu comprei uma revista, um encadernado do Sandman. Só que,
o Sandman não é só aquilo, tem vários outros encadernados que não são contínuos do Aquile, mas que ainda são o Sandman. Então, para mim entender o universo dele, para mim entender essa pegada, eu tenho que comprar os outros encadernados. E às vezes aqueles encadernados não são contínuos, tipo, não são, não vai ter o fim do, sei lá, tem 10 encadernados, um tá no Superman, um tá no Batman e o outro tá no Sandman. Mas se eu comprar esses três, eu acabei a história dele. Eu sei eu sei sobre o herói, eu sei sobre aquele universo. Não sabe, porque elas vão continuar e continuar e não tem uma definitiva, não tem uma que você compra e fala, é isso. Eu sei que também tem uns arcos que são finitos, né? Não são infinitos, que os heróis realmente morrem, tipo Crise nas Infinitas Terras ou Carnificina Total. Mas a crítica é o seguinte, o herói, você precisa, sei lá, eu tô com 28 anos. O herói eu comecei a ler X-Men quando eu tinha, na verdade eu li X-Men pela primeira vez quando eu tinha 14. Aí depois eu dei uma parada. Aí depois de um tempo eu voltei a ler, já tinha uns 20 e tantos. Mas eu tinha que ter continuado lendo pra mim continuar a história. Imagina, tipo, de menino até adulto, sempre lendo, porque se para eu perco eu perco a história, eu perco tudo, perco o que está acontecendo, eu perco o universo. Isso às vezes é chato, porque imagina, o cara, hoje em dia é normal falar pro cara, você vai ficar lendo a vida inteira, porque hoje em dia todo mundo é nerd, mas naquela época nerd não tinha dinheiro, nerd era mal visto e nerd tinha que escolher, ou ele gasta dinheiro com uma revista ou ele gasta com outra, não dá pra comprar muitas. E a segunda coisa que eu acho ruim no roteiro não, nas revistas americanas, essa de comprar revista infinita, quem é muito fã vai querer de comprar revista o tempo todo, quem é muito fã vai querer ficar comprando mesmo, não tem jeito. É que eu comecei a ler no mangá, então o mangá pra mim sempre tinha um fim, eu comprava sabendo que, terminei essa coleção, tô livre, não preciso me prender tanto. Mas é até que é legal se prender no herói, isso que eu falei, ele é uma crítica, mas não é uma crítica muito dura ou muito ácida. Outra coisa que eu acho ruim no universo dos heróis é que a maioria deles já morreu, mas a morte deles praticamente não valeu de nada. É que nem a morte do Goku, os caras sempre estão voltando. Só que a deles eles voltam assim pelo herói não poder morrer, não ser um ícone, o herói, e porque vende muita revista. Mas eu já tive a ilusão de, vou comprar a revista, vou ler a revista, né? Na época eu não comprava HQ americana, só comprava mangá. Vou ler a revista da morte do Superman, achando que o Superman ia morrer e já era isso. Mas não, eles estão sempre voltando, sempre. Vários deles já morreram, vários deles já voltaram. Mas isso faz parte também das vendas, né? Deixa eu ver mais uma coisa que eu não gosto nos desenhos americanos, do tipo Marvel e DC e nos HQ. Tipo, eu acho o desenho deles muito pouco expressivo. Uma vez eu li A Crise nas Infinitas Terras e tem uma parte que o Superman tá chorando. Agora eu não lembro de qual terra que era o Superman. Mas a cara morre, né? A Supergirl morre. E. Caramba, spoilei. Bom, enfim, ela morre lá e aí ele tá chorando. Só que a cena, o desenho dele chorando, a cena que tava ele lá chorando, era uma coisa muito pouco expressiva, sabe? Tipo, era ele e sei lá, era ele chorando normal, só que aquilo não trazia tristeza pra mim, aquilo não me deixou comovido. Só que você pega um mangá que, sei lá, One Piece, quando um personagem é um arco que o personagem tá chorando, ou quando o personagem aparece chorando, mano, sai ranho, sai um rio de lágrima do cara e aquilo comove mesmo a pessoa, aquilo mexe com o sentimento da pessoa. Isso eu acho mais legal na história em quadrinho japonesa. Tanto que a história em quadrinho japonesa, os personagens, os olhos deles são maiores do que na história americana, que é pra mexer com o emocional mesmo, que é pra causar mais sentimento em quem assiste. E então é isso. A outra coisa que eu acho chata na história em quadrinho americana é que só no final da história que eu vou sei lá, sentir algum sentimento,
sentir alguma empatia pelo que aconteceu naquela história. Quando eu li Carnificina Total, confesso que eu não senti assim muita... Ah, sei lá, tá acontecendo tudo isso aí e eu tô sentindo muito triste. Claro, você fica envolvido porque você quer saber mais o que vai acontecer, você quer descobrir o desfecho daquela história. Mas assim, eu tive mais sentimentos desses assim mais gore, desses de morte, essas coisas com, sei lá, com Berserk do que com Carnificina Total. Mas isso falando nos personagens, pelos que os personagens transmitem, não do roteiro. O roteiro eu prefiro o americano. Eu sempre vou preferir o americano do que o japonês. O japonês eu acho que às vezes infantiliza muito ou coloca muito violento. Eles não tem um meio termo. Na verdade tem um meio termo, às vezes é Fullmetal Alchemist, mas mesmo assim ainda prefiro o americano. O japonês tem mais frescura e o americano não tem tanto. Às vezes é difícil eles fazer... Ah, eu não sei. É que tem exceções, né? Não adianta falar, é difícil deles fazer o personagem se beijando, deles fazer romance, mas é que tem muitas exceções. Eles não seguem, todos os mangás são sempre iguais. Mas mesmo assim ainda prefiro o americano. Só que o desenho em si, por ser mais expressivo, por ser mais redondinho, e eu comecei a ler quando eu era pré-adolescente, então já me identificava mais. Eu prefiro o japonês. Bom, então é isso. Essa foi minha crítica. Um áudio gigantão de 17 minutos, acho que vai dar. Se você gostou, se inscreve no canal. Se você não gostou, mete o verbo aí nos comentários. Deixa seu like. Me segue no Facebook e é isso. Fui.